Você está sentindo que a sua opinião não está sendo ouvida, que ela foi desrespeitada? Fica tranquilo, isso não significa necessariamente que estão desrespeitando você. E deixa eu falar um pouco mais. Talvez respeito nem seja a coisa mais importante que você precisa buscar. E talvez nem mesmo a que você precisa ter. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso, basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like, o seu comentário, tudo isso faz com que este canal avance. Se você gosta do que a gente faz por aqui, fica aqui o convite para que você participe dessa forma, eu agradeço bastante. E você que está com a gente há mais tempo, você pode virar membro deste canal. Sim, você pode virar um membro desse canal e... quando você se torna um membro desse canal, você contribui para que a gente tenha as melhorias que você tem visto por aqui. Tá vendo essa thumbnail super bonita que você clicou? Pois é, os membros do canal ajudam aí a gente a sustentar esse tipo de coisa. Muito bem, muito bem. Vamos falar um pouquinho de opinião ser respeitada ou desrespeitada, a era das opiniões. Como que isso funciona? Que história é essa? Uma das coisas no nosso tempo que a gente é bastante bombardeado é com a ideia de que toda opinião tem que ser respeitada. É minha opinião, você tem que respeitar. É minha opinião, você não vai respeitar a minha opinião? Para quem assiste programa de debate esportivo, essa frase é, assim, uma das coisas que mais se escuta. Você vai desrespeitar a minha opinião? E eu queria dizer pra você o seguinte, cara. Independentemente de você se sentir desrespeitado ou não, você não precisa respeitar a opinião da pessoa necessariamente, tá? Nem do ponto de vista cristão, nem do ponto de vista lógico. Você precisa respeitar a opinião das pessoas, necessariamente. Como assim, Vitor? Pois é, você precisa respeitar as pessoas, não necessariamente as opiniões delas, né? Existem opiniões que não merecem nenhum respeito. Opiniões, por exemplo, de que alguém é superior do que outra pessoa porque ela tem uma determinada cor de pele. Essa é uma opinião que merece respeito, por exemplo? Então não é toda opinião que deve ser respeitada. Tem opiniões que não merecem e tem opiniões que sequer devam ser respeitadas. Eu devo respeitar você e eu devo respeitar talvez o seu direito de exprimir a sua opinião, que eu posso, depois da sua opinião expressa, dizer que é uma opinião horrorosa e que eu não preciso respeitar em hipótese alguma, dependendo do que você está falando. E a mesma coisa você em relação a opiniões que eventualmente eu possa ter ou outras pessoas. Em outras palavras, nem o texto bíblico, nem a lógica, nem a legislação dão base para dizer que toda opinião tem que ser respeitada. Não, nem toda opinião tem que ser respeitada e eu ouso argumentar. Algumas opiniões precisam ser desrespeitadas, sem que com isso a gente desrespeite a pessoa que emitiu a opinião e o direito que ela tem de emiti-la. Percebeu? Dito isso, a gente costuma fazer uma confusão entre essas coisas. Quando a nossa opinião ela é aviltada, desrespeitada ou mesmo contraposta, é comum que a gente enxergue aquilo como um ataque pessoal, como se o ataque fosse dirigido a nós, e às vezes é. Mas, ainda assim, se nós somos pessoalmente atacados por causa de uma opinião, isso não nos deveria tirar do prumo. Isso não deveria nos deixar com a cabeça quente. Pelo contrário. Agora, existe um bom caminho para que as pessoas que contam respeitem as nossas opiniões. E mais do que isso, façam algo de mais importante. Mais importante do que conquistar o respeito das pessoas é ser amado por elas. E para falar sobre isso, a gente lê o texto bíblico. Tava faltando Bíblia nesse vídeo, né, Vitor? Aqui os vídeos todos os dias são sobre Bíblia, sobre teologia, e a gente coloca texto bíblico na brincadeira.
com a ajuda da Bíblia 365, da Mundo Cristão. Você pode comprar pelo link que está na descrição. Eu queria ler com você a segunda carta de Paulo ao amado Timóteo, no capítulo 2, a partir do versículo 23. Digo mais uma vez, não se envolva em discussões tolas e ignorantes que só servem para gerar brigas. Olha só como Paulo é insistente, ele diz mais uma vez. Por que ele diz mais uma vez? Ele já disse antes. Por que ele está falando pela segunda vez se ele já disse antes? Porque Timóteo, jovem líder, poderia sucumbir à mesma tentação a qual nós estamos frequentemente expostos, de querermos ser donos da razão, de nos envolvermos em discussões que não levam a lugar nenhum, de adorar, dar a última palavra. E adorar aqui pode ser no sentido de gostar muito, ou quem sabe no sentido idólatra da palavra adorar. Dar a última palavra pode ser sim um ídolo de alguém. E quando isso acontece, a gente perde o respeito das pessoas e talvez até mesmo a afeição. Gente que gostava de você diz: cara, chato. Você se torna de um cara que a igreja, nesse caso Timóteo aqui é um líder da igreja, né? Você se torna um cara que antes a igreja olhava: nossa, fulano é inteligente, ele tem um certo potencial, vamos investir nele. E aí, com a sua inteligência e o seu afã de ter estudado e dizer, essa é a minha opinião. E eu entendo, eu entendo. Às vezes o que acontece é o seguinte: você tem aquela opinião muito firme e insiste muito naquele assunto porque, você estudou. De repente o assunto é alguma coisa na área de biologia e você é biólogo. E os irmãos da igreja estão falando a maior bobagem. E de fato, a tua opinião deveria contar. Só que, você insiste tanto, você briga tanto, você quer sempre ter a razão, a palavra final, que você acaba sendo visto como um chato. Sabe quem viveu isso na pele? Este que vos fala. Tá? Eu tô falando da minha experiência em algumas oportunidades. Quero crer que não cometo mais esse erro, pelo menos não com a mesma frequência. Mas dica de quem já passou por isso: não seja o chato de galocha, não queira dar a última palavra, não seja sarcástico e irônico com quem não sabe as coisas. Porque de ser uma pessoa que a igreja olhava com um olhar assim, poxa vida, fulano tem potencial, é inteligente, vamos investir nele, você se torna no espalha-rodinha. O que é o espalha-rodinha? Tá aqui a rodinha aqui, o pessoal tá conversando, blá, 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 café depois do culto, lanche, blá, 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 aí vem chegando o cara aqui, o chato, e o chato chegou, plum, espalha-rodinha, cada um vai para um lado. Esse pode ser você. Não seja. Para de ser chato. Tá? Vamos continuar. O servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável, apto a ensinar e paciente. Olha só, quando você é amável, você deixa as pessoas falar, você escuta. Você não ouve, você escuta. Leve em consideração o que o outro... Mas ele está falando besteira. Não tem problema. Escuta. No meio da opinião errada dele, talvez você encontre a maneira dele de pensar e enxergar o mundo que te permita conversar de maneira amável e identificar como que de repente a opinião dele pode mudar. De maneira que quando você não leva em consideração a veracidade da opinião dele, mas leva em consideração o direito que ele tem de exprimir a opinião dele, quando você faz isso, de repente você ganha uma brecha para levar para aquela pessoa a verdade. E isso vale para o biólogo, mas vale muito para a teologia. Instrua com mansidão aqueles que se opõem, na esperança de que Deus os leve ao arrependimento. E aqui a gente está falando de teologia, tá? A pessoa não precisa necessariamente se arrepender porque acha que, sei lá, citoplasma não é um pedaço de uma célula, tá?
que as organelas ficam fora da célula, sei lá. O pessoal da biologia aí, me dá exemplos do que o pessoal acredita, já que eu estou dando exemplo de biologia, né? Instrua com mansidão para que, na esperança de que Deus os leve ao arrependimento. Não é você que vai levar. É a esperança de que eles assim conheçam a verdade por meio de Deus. Então voltarão ao perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Ah, sim, meu amigo. Tem opinião que precisa ser desrespeitada porque ela é diabólica. Mas isso significa que você rechaça a opinião, que você discorda da opinião, que você não acata a opinião. Mas você respeita e ama a pessoa, por isso você é paciente, por isso você escuta, por isso você leva a pessoa em consideração, por isso você traz a pessoa para perto. Tá certo? Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.